A paz do Senhor Jesus Cristo, que é o canal Tudo Sobre um Cristão. Esse aí que está na imagem é o Jason Ferreira, né? Ele se intitula ateu, cético e se considera inteligente, sábio demais. Olha só, o sábio aí, né, Jason Ferreira, ele saiu nas ruas da cidade falando para as pessoas que está escrito aqui em Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 30, ele falou isso aqui. As feridas dos chicotes são a purificação dos maus, e os açoites penetram até o mais íntimo do corpo. Segundo ele falou que isso aqui era a Bíblia apoiando a escravidão. Dá para entender um homem inteligente desse? Amados, Provérbios é um livro que ele tenta simplificar, falar de uma forma que todos entendam. Por exemplo, olha aqui o versículo 21. O coração do rei na mão do Senhor é como corrente de águas. Ele o inclina para onde quer. Agora eu te pergunto, o coração de um homem é como uma corrente? Não, mas aqui é simplificando para que a pessoa possa entender. A mesma coisa é isso aqui, ó. As feridas dos chicotes são purificação dos maus, e os açoites penetram até o mais íntimo do corpo. Você lembra quando um filho seu erra, né? Que você bate nele um pouquinho, ele fala, não vou fazer mais isso não, senão papai e mamãe vai bater em mim. E se ele for uma criança inteligente, ele procura não fazer mais aquele erro e você corrige ali seu filho. Amém? Outro exemplo aqui, ó. Todo caminho do homem é reto a seus olhos, mas o Senhor pesa os corações. Por exemplo, o que o Jason Ferreira faz, ele aos olhos dele, ele acha que está fazendo correto, certo. Mas ele, não somente ele está praticando apostasia, ele acreditava em Deus, agora não acredita mais e se revoltou contra Deus. Ele não crê mais em Deus e quer fazer com que as pessoas que ele entrevista, ele quer que as pessoas também deixem de crer em Deus. Quando uma pessoa começa a falar de Deus, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, ele corta a pessoa, porque ele sabe que é uma pessoa que tem fé e que não vai baixar a cabeça para ele, né? Ele falou também sobre esta outra passagem bíblica aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Ele falou que era a Bíblia incentivando a escravidão. Vamos ver se é isso mesmo que ele fala, ou se ele é mais um mentiroso aí na internet. Assim, tem mentiroso em todo lugar. Tem mentiroso dentro da igreja, falsos pastores, falsos padres. E tem também nas redes sociais pessoas que querem passar por bons homens, né, mas não passam de canalhas. Olha só. 1 Pedro, capítulo 2, isso que ele falou num vídeo aí. Ele disse que isso aqui era apoiando a escravidão. Agora vamos ler o que tem aqui. Versículos 18 e 19, foi o qual ele falou lá no vídeo, lá, que a Bíblia apoia a escravidão. Estou só colocando aqui. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, ao homem mau, né? Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com escravidão. Ser servo, por exemplo, digamos que uma mãe de família trabalha aí fazendo limpeza na casa de alguém, certo? Essa mulher é crente e ela vai trabalhar na casa de alguém que não suporta a crente e essa pessoa humilha ela. Mas ela, por ser uma serva de Deus, ela vai suportar essa humilhação para trazer o pão dela para dentro da casa dela. Mas isso não quer dizer que ela é uma escrava dessa pessoa. Ela vai fazer por um tempo e Deus vai mostrar um jeito dela encontrar outro lugar para ela ir trabalhar, para trazer o pão de cada dia. Ser servo não significa ser escravo, como ele afirmou que estes versículos aqui afirmava sobre escravidão. Infelizmente, mais um erro aí do Jason Ferreira, né? Eu estou vendo que ele não consegue interpretar a palavra de Deus da maneira correta. É como se Deus não abençoasse a mente desse homem para ele entender a palavra de Deus. Talvez seja por isso que ele se afastou da
do caminho da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, e passou a caminhar por ele mesmo, no seu próprio entendimento, achando que é inteligente. No mesmo vídeo que ele fala sobre que a Bíblia apoia a escravidão, que eu achei muito interessante, ele pegou o capítulo 6 aqui, ó. Capítulo 6 de Efésios, e ele falou sobre o versículo 5 e 6. Primeiro que para se ler um versículo de uma Bíblia, tem que ler do capítulo, do versículo 1 até o final, para que você entenda o texto, né, o contexto e o pretexto para que a pessoa esteja falando. Olha só. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, mas educai-os na disciplina e conselho do Senhor. 5 e 6, que foi a questão que ele colocou. Vós, servos, ele entende que servos é escravo. Eu acho que ele tem um problema de entender isso. Servo nem significa que é escravo, não. Servo é uma pessoa que trabalha para outra ou que obedece a outra. Por exemplo, quando eu morava na casa dos meus pais, eu era servo do meu pai. Eu tenho que obedecer ao meu pai. Hoje eu moro na minha própria casa, graças a Deus, então não sou mais servo do meu pai, né? Vós, servos, obedecei a vossos senhores na carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo de aparências como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo desde a alma a vontade de Deus. Por exemplo, Jason, eu trabalho em uma empresa para não ter que estar pedindo nada aos outros na internet. Eu tiro do meu suor, porque a palavra de Deus ensina: do suor do teu rosto comerás. Então eu acho vergonhoso pedir dinheiro às pessoas na internet, que é o seu caso que você está fazendo. Então eu trabalho para não ter que pedir nada a ninguém. Eu sou servo da empresa a qual eu trabalho, mas eu não sou escravo. Eu acho que você está tendo uma confusão aí. Quando você lê a palavra servo na Bíblia, você está colocando ou por malícia ou então por falta de conhecimento do significado de servo, né? Espero que aí fique a resposta aí para você, que chegue até a você, ou então que chegue a outros ateus que lhe acompanham. Eu acho interessante que algumas pessoas chegam aqui e falam assim no canal: faz um debate com o Jason Ferreira. Eu acho tão triste, né? Pessoas assim, porque uma pessoa que idolatra uma pessoa que vai contra Deus e que não sabe nem o significado de uma palavra servo, como é que eu vou trocar uma ideia com uma pessoa dessa? Mas aí fica a resposta aqui do canal todo sobre um cristão, tanto para o Jason Ferreira como para qualquer outro ateu que não entenda as Escrituras e que questione o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Os comentários estão aí à disposição, né? Está abertos. Comentários não mata, comentários não machuca e comentários não pagam as minhas contas. Graças a Deus, é através da saúde que Ele me dá, do ar que Ele me dá para respirar, da saúde que eu tenho para trabalhar, à disposição. E em nome de Jesus Cristo eu tenho conquistado essas coisas trabalhando e não pedindo aos outros dinheiro algum na internet.